Seja o centro, seja o tudo em meu coração. Olá, como é bom estarmos juntos novamente. Hoje é dia de palavra de vida. Vamos começar adorando o Senhor com cântico. Eu sou o pastor Manuel Nunes e essa é a Igreja Episcopal Carismática. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos e baixe a sua cabeça. Ó Deus, Pai de infinita misericórdia e amor, graças te damos por nossa vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que chegou à nossa mesa e por nos teres colocado neste lugar, neste momento, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos abençoa falando ao nosso coração. Assim te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus, queridas e queridos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos fazer a leitura bíblica de hoje, que está na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versos 31 ao 34. Vamos fazer a leitura juntos. Romanos, capítulo 8, dos versos 31 ao 34. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para nos situarmos no texto que lemos, precisamos lembrar que o apóstolo Paulo aqui estava falando a um grupo de romanos que havia se convertido ao cristianismo, mas que até bem pouco tempo vivia toda a tradição que haviam herdado dos seus pais, ou seja, uma tradição muito antiga desde os gregos, e isso estava enraizado naquelas pessoas. Apesar de estarem vivendo agora uma vida completamente diferente acerca do Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Cristo. Mas no trecho que lemos encontramos o apóstolo Paulo dando continuidade a uma série de esclarecimentos que nós percebemos se lermos os versos e capítulos anteriores do trecho que lemos desta carta de Paulo aos Romanos. Coisas acerca de arrependimento, de julgamento, de condenação e de absolvição. Bem, nós precisamos destacar algumas questões antes de entrarmos na reflexão propriamente dita do texto que lemos. Precisamos lembrar que estamos vivendo o tempo de Quaresma, que é um período em que todos nós, cristãos, separamos para refletir, avaliando e analisando a nossa própria vida e assim identificarmos aquilo que temos feito de errado ou que temos feito de certo, aquilo que temos dito de errado e aquilo que temos dito de certo, e claro, buscar o arrependimento das coisas erradas que estamos vivendo, fazendo e falando, e, consequentemente, uma transformação, uma conversão, pois período de Quaresma é período de reflexão, período de arrependimento e período de conversão, de nos convertermos a Cristo, de nos voltarmos para Deus e levarmos uma vida segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. E, claro, assim, desfrutar de tudo aquilo que Deus prometeu, preparou e que está na sua palavra, que é para todos nós. Ou seja, Deus quer que tenhamos uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida de paz e de alegria. E muitas vezes nós nos furtamos dessas coisas porque vivemos uma vida de pecado, vivemos muitos erros, e este período é o período em que Deus nos concede uma nova chance, uma nova oportunidade de nos arrependermos de tudo aquilo que temos feito de errado e sim nos voltarmos para Ele. Ele está de braços abertos nos esperando. Não perde esta oportunidade. O texto inicia com a expressão assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Certamente os romanos não entendiam muito bem essa questão do perdão de Deus, porque é de praxe nós entendermos que se fizermos alguma coisa de errado, nós pagaremos por aquele erro. É difícil nós compreendermos o imenso amor de Deus quando diz que se nós nos arrependermos, se nós confessarmos, se nós mudarmos os nossos procedimentos, Deus nos perdoa completamente e lança tudo aquilo que vivemos e que fizemos no mar do esquecimento. Ele agora vai nos tratar de hoje em diante, daqui para frente, não vai mais nos lembrar daquilo que fizemos de errado. Os romanos tinham uma grande dificuldade de entender isso e muitas vezes nós também temos esta dificuldade. Apesar de diferente dos romanos, que têm raízes gregas, politeístas, nós que temos raízes cristãs, monoteístas, nós cremos em um único Deus, mas ainda assim nós temos uma grande dificuldade. Quantas vezes nós dizemos assim: olha, pecou tanto, fez tantas coisas erradas e agora está dizendo que é cristão, está dizendo que é crente, está dizendo que é católico, e as coisas que fez? Tudo aquilo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que nós cometemos, os nossos erros, e que nós nos arrependemos e confessamos, Deus nos perdoa completamente.
Esta é a certeza que temos na palavra de Deus, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E por que será que Paulo diz isso? Porque, queridas e queridos, com este negócio de não entendermos muito bem o grande amor e perdão de Deus para conosco, nós muitas vezes caímos nas ciladas do inimigo. Satanás é aquele que a Bíblia chama de acusador. E mesmo que nós tenhamos nos arrependido, mesmo que nós tenhamos confessado, e mesmo que nós estejamos vivendo uma novidade de vida, não mais cometendo os mesmos erros, o diabo está sempre nos lembrando daquilo que fizemos. E esta lembrança daquilo que fizemos faz com que nos entristeçamos, faz com que criemos dúvida no nosso coração se verdadeiramente Deus nos aceita. Eu quero dizer a você que Deus nos perdoou sim, que o acusador não pode nos influenciar, que ele nos aceita sim, não se lembra mais daquilo que fizemos de errado. Deus nos ama, Deus te ama incondicionalmente. Eu não sei quais foram os erros cometidos por você, não sei quais foram os pecados que você cometeu, mas uma coisa eu sei: se você se arrepender hoje, se confessar a Deus e se comprometer com Ele de não mais cometer os mesmos erros, você está perdoada em nome de Jesus. Você está perdoado em nome de Jesus. Nova criatura você é. Deus faz nova todas as coisas e você será feito novo, será feito nova. Não dê ouvidos à acusação do inimigo. Ele é o nosso acusador, está todo o tempo querendo que nós acreditemos que Deus não nos perdoou, que Deus vai ainda passar na nossa cara aquilo que fizemos. Isso não vai acontecer nunca. Deus é por nós e ninguém será contra nós. Nós que somos feitos filhos de Deus, quando o aceitamos como Senhor e Salvador, somos cuidados por Deus. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Imagina que cuidado Deus tem conosco, que atenção Ele tem. Ele está atento à mínima coisa. Então, nada pode nos influenciar se nós estivermos em Cristo. Não existe isso de você ser dominado pelo diabo, pelo mal. Não, porque Deus é quem toma conta de nós. Nós agora temos um Senhor que é aquele que quer muito mais do que ser isso, quer ser nosso amigo, que é Jesus Cristo. Portanto, assim como diz a palavra de Deus, ela se cumpre na minha e na sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E, para concluirmos, queria falar um pouco sobre um termo que a palavra de Deus hoje fala, que é justificados. O texto que lemos diz no verso 33, a segunda parte do verso, diz assim: é Deus quem nos justifica. Nós, quando nos deparamos com esta expressão, rapidamente associamos isso a um acontecimento que a Bíblia diz que todos nós passaremos. Claro que nenhum de nós imagina ou sabe como verdadeiramente será, mas a Bíblia fala do grande julgamento, do dia do juízo, e nós podemos especular como se fosse um julgamento como nós conhecemos, com alguém acusando, com alguém defendendo, com o réu, que no caso seremos cada um de nós, e o juiz, que é o próprio Deus. E a gente fica imaginando que acontecerá mais ou menos desta forma. E muitas vezes nós ficamos em dúvida de qual será o desfecho desse julgamento de cada um de nós, por conta dos muitos erros que nós já cometemos. Mas nós não podemos esquecer, como eu disse anteriormente, Deus é quem nos perdoa quando nós confessamos e nos arrependemos. E claro, quando nós imaginamos este grande julgamento, nós achamos que ali naquele dia onde estaremos diante do justo juiz, diante de Deus, toda a nossa vida passará diante de nós como um filme e ali será exposto tudo aquilo que fizemos de bom e que fizemos de ruim. E esperamos que na balança os nossos acertos sejam maiores do que os nossos erros. Mas se for o caso de nossos erros serem tão grandes a ponto de que os nossos acertos não serão suficientes para compensá-los, entre aspas. Olha, eu quero dizer a você que quando o apóstolo Paulo esclarece para os romanos de que nós somos justificados, significa que todos os nossos erros, mesmo que sejam expostos no dia daquele grande julgamento, eles serão todos eliminados, porque Jesus é quem nos justifica. A morte de Cristo lá na cruz do Calvário
ela encobriu todos os nossos pecados. O sangue de Cristo derramado na cruz lavou todo o nosso pecado, nos purificou, Ele pagou toda a nossa dívida. E desta forma, naquele grande dia, nós não seremos julgados. Aqueles que forem julgados serão julgados para condenação. Aqueles que forem justificados não serão julgados, porque eles já são justificados por Cristo, quando o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. Então, queridas e queridos, se naquele grande dia houver mesmo um julgamento nos moldes que nós conhecemos, eu quero dizer a você, sim, nós seremos absolvidos, porque o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. A Bíblia diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E não são as enfermidades que nós conhecemos como uma gripe, como um coronavírus, como um câncer, como qualquer outra coisa. Se assim fosse, nós não adoecíamos mais. Mas quando a Bíblia diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, são as nossas enfermidades espirituais causadas pelo pecado. Claro que o pecado ele causa enfermidades espirituais, emocionais e físicas. E todas as enfermidades causadas pelo pecado, elas foram eliminadas. O Senhor nos justifica. Portanto, minha querida e meu querido, pode ficar tranquilo, porque você não será condenada, não será condenado. Você será, sim, justificada, justificado por Jesus. Portanto, querida e querido, nós precisamos em vida aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando fazemos isso, nós estamos tomando posse da salvação de Jesus por minha vida, pela sua vida, pela morte dele na cruz do Calvário, que nos purificou de toda enfermidade, que levou sobre si todas as nossas dores. Precisamos nos arrepender, confessar e mudar de vida, aceitá-lo como Salvador e Senhor, e assim desfrutar de uma vida eterna com o Senhor. E com certeza muito melhor do que a vida que vivemos hoje aqui na terra. Então, não é tarde para mim e nem para você. Não dê ouvidos ao diabo. Ele é um acusador e mentiroso. Jesus nos perdoa de todos os pecados. Arrependa-se, confesse e receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Eu quero te convidar agora para participar efetivamente da vida cristã, levando até o altar do Senhor seus dízimos, suas ofertas. Faça isso através de transferências bancárias ou na primeira oportunidade em que você for a uma agência bancária, faça ali um depósito. Vou te passar agora os dados de nossa conta corrente. Anote, por favor. Banco do Brasil, agência 3501, dígito 7, conta corrente número 29091, dígito 2, CNPJ 04-153-355-0001-71, em nome da Paróquia da Esperança. Muito obrigado por sua oferta. Tenha certeza que todos os recursos recebidos em nossa igreja são utilizados na edificação do reino de Deus e no sustento da obra do Senhor, para que muitos também possam conhecer a Jesus, o seu grande amor, a sua grande misericórdia e, se entregando a Ele, terem também vida eterna. Quero te lembrar também que nossas mensagens aqui no YouTube são todas as quintas e domingos, quintas-feiras às 20 horas e todos os domingos às 19 horas. Para que você não perca nenhuma mensagem, você precisa fazer a sua inscrição no YouTube. Clica ali onde tem inscrever-se, logo abaixo deste vídeo, e depois clica no sininho, marcando a palavra todas. Desta forma, todas as mensagens que nós disponibilizarmos na internet, você vai ter acesso. E assim que você terminar de acompanhar estas mensagens, compartilhe com seus familiares e amigos, para que eles também possam desfrutar deste amor imenso do Senhor por cada um de nós. Estamos chegando ao fim da mensagem de hoje. Espero que Deus tenha falado ao teu coração e que nós possamos nos encontrar na próxima. Que a bênção de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida,
sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes, corajosos e corajosas no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, queridas e queridos, que o Senhor nos abençoe. Parabéns aos nossos aniversariantes.